Fala galera, como você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que você esteja bem. Vamos lá para mais uma aula de biologia. Tava com saudade? Tava com saudade da biologia aí, ok? Nós vamos estar com você aí mais uma vez falando sobre vários assuntos. Espero que você tenha gostado da primeira aula sobre vírus, mas eu peço para você o seguinte: Fato Livre é um projeto aí que está ajudando muita gente a se atualizar e se preparar para o Enem. Mas vou pedir, se inscreva no canal. Se inscreva lá no canal para você aí receber mais aulas. Aperte o sininho de notificações para quando a aula nova aparecer. E, lógico, deixe o seu like se tudo estiver certinho. Pode comentar, ok? Comenta aí se você está gostando da aula, coloca o nome de outras pessoas para assistir também, ok? Fato livre com vocês. E aí, para quem não me conhece, professor André de Biologia, ok? Vamos hoje mais uma aula show aí, tranquilo? Vou compartilhar com vocês os slides de aula para você acompanhar comigo essa aula aí, beleza? Vem comigo, galera. Pronto, galera, está lá nossa aulinha de hoje, aula 2 na frente D. Nós vamos falar sobre aí as células procariontes e as células eucariontes. Na verdade, nós vamos diferenciar e caracterizar a organização dessas células, beleza? Então tá tranquilo e favorável para que você consiga relembrar essas coisas aí para nossa matéria, beleza? Então vamos lá? Vamos comigo, ok? Tranquilo, galera. A parte da biologia que estuda aí o que nós vamos falar hoje é a biologia celular, ou também conhecida como a citologia. Então, o objetivo dessa matéria é estudar as células, beleza? Então, citologia ou biologia celular é a área da biologia responsável em estudar aí as células e suas funções. Então, tá ali o conceito. É a área que estuda o funcionamento da célula e as suas organelas. Tá, hoje nós não vamos falar sobre todas as organelas, sem destacar aquelas que estão presentes em uma célula ou em outra. Beleza? Então, o estudo de células começou a se desenvolver a partir de uma célula estrutural, ou seja, o nome célula ela vem do grego aí, "kitos", que lembra célula, e em latim célula quer dizer espaço vazio. Então, Robert Hooke, ao analisar a cortiça, ou seja, a célula aí de uma árvore chamada cortiça, que é utilizada para fazer a tampa, as rolhas, ok? Aquela estrutura meio mole, mas ao mesmo tempo rígida, maleável, vamos dizer assim, ok? Que ela apresentava uma característica diferente das outras estruturas de concreto. Por exemplo, o quadro é uma madeira rígida, morta, ok? Foi retirado lá da madeira, foi trabalhada aí. Mas a cortiça, mesmo após ser retirada da árvore, ela também ainda mantinha o seu aspecto. Isso chamou a atenção de Robert aí, e Robert Hooke foi analisar. Então, lógico, no microscópio que a gente tinha lá atrás, o primeiro microscópio a ser utilizado foi um criado por Zacarias e Hans, filhos de donos aí de lentes, produtor de lente. Depois, Anthony Levinoy foi o camarada que trabalhou a primeira experiência laboratorial com a pesquisa utilizando esse equipamento de aumento. Daí, Robert Hooke conseguiu aumentar a célula da cortiça e ver o que nós estamos vendo ali, um núcleo com espaço vazio. Tá, e nós sabemos que não é vazio, porque as organelas estão ali presentes no citoplasma e a microscopia eletrônica nos ajudou a resolver esse problema. Tá, mas depois que se desenvolveu tudo isso, nós tivemos aí Matias e Teodoro trabalhando a ideia de teoria celular. O que seria teoria celular? Que todo ser vivo precisa apresentar pelo menos uma única célula. Daí a gente classificou as células. Nós classificamos a célula de que forma? Bem tranquilo, só para a gente lembrar. A gente classifica ela com relação ao número de célula, que é a mesma coisa que a quantidade, e classificamos também ela com relação ao tipo. Com relação ao número, eu posso dizer o seguinte: quando o organismo inteiro é formado por uma única célula, ele é classificado como unicelular. Quando o organismo tem um conjunto de células, ele é chamado então de
pluricelular. Então, unicelular e pluricelular são aí as estruturas básicas que nós vamos encontrar para classificar com relação à quantidade, ao número de células que formam o indivíduo. Beleza? O segundo tipo de classificação é a forma que envolve o tipo de célula. E é interessante. Então, o tipo, ou a mesma coisa que a qualidade da célula. O tipo ou a qualidade da célula é muito importante para a gente destacar. Então, eu tenho um tipo bem conhecido que é chamado de procarionte. E o outro tipo é chamado de eucarionte. Olha que interessante. Qual é a diferença entre procarionte e eucarionte? Eu vou rabiscar um pouquinho o nosso slide para que fique mais fácil de você entender, ok? Então, olha só, vou fazer uma anotação aqui para você me entender. Olha isso aqui, ó. Carionte e carionte. Na biologia, você está acostumado a ver termos repetidos. E quando eu tenho um termo repetido, na maioria das vezes aparece um A na frente. Então ele aparece no sentido de negação. Vou dar exemplo: sexuada e assexuada. O A está no sentido de negação, que não vai ter a formação de gametos. Vou dar outro exemplo: biótico e abiótico. Biótico é o que tem vida e abiótico são os componentes que não têm vida. Você viu? Então o A vem no sentido de negação. Aqui eu tenho a mesma ideia, só que essa ideia é de verdadeiro e antes da formação, que não é falso, mas eu vou ter aí, vou falar assim, uma estrutura precoce, primária. Tá? Então eu tenho aqui carionte e carionte. Carionte e carionte tem a ver com uma estrutura chamada de carioteca. Beleza? Então, o que, que seria essa carioteca? A carioteca, para mim, ok, é a membrana que envolve o núcleo. Tá? Então, olha que interessante. Uma célula chamada de procarionte, ela vai ter os componentes internos do núcleo, mas ela não tem a membrana que recobre esse núcleo. Beleza? Então, eu tenho uma membrana ausente. Então, ele vai ser aí classificado porque essa membrana ainda não foi formada. Então, eu chamo de procarionte, que ainda vai ter a formação. Ok? Segundo a evolução, a teoria de endossimbiose, a gente vai ter uma formação aí a partir de divisões e um processo complexo aí. Beleza? Eucarionte, na biologia, toda vez que você vê o eu na frente de um termo repetido, ele vem no sentido de trabalhar o verdadeiro, tá? Então é o verdadeiro tipo de célula. O que mais a gente tem? Então, procarionte tem a ausência de carioteca, ou também chamada de membrana nuclear. Lembrando, quando eu digo núcleo, eu tenho que tomar muito cuidado com essa informação. Por quê, professor? Porque quando eu digo núcleo, automaticamente eu estou excluindo o DNA dessa célula. E não é isso que acontece. Uma célula procarionte tem material genético, fica todo disperso e aí bagunçado. Então é uma característica assim, a ausência da carioteca. E aí, lógico, eu uso o termo de não ter núcleo, mas seria muito melhor você dizer que não tem a carioteca, ok? E por isso ela é desorganizada. Já a eucarionte, ela tem a presença da carioteca verdadeira lá, sendo aí totalmente organizada. Beleza? Então, basicamente, o tipo de célula depende da presença ou da ausência da carioteca. Tranquilo. Vamos seguir? Vamos aí seguir. Então, vamos seguir mais um pouquinho para a gente falar aqui. Então, analisando uma célula procarionte, eu consigo identificar ela de algumas formas. Tá? Primeiro, toda célula procarionte ela vai ser aí caracterizada por ausência da carioteca. E também será unicelular, ou seja, o indivíduo que tem essa característica apresenta apenas uma única célula. Beleza? Então ele vai ser unicelular e procarionte. Quem eu posso citar como exemplo, galera? Posso citar como exemplo a bactéria. Então, a bactéria é um organismo unicelular e procarionte. Existem outros, ok? Fungos, protozoários, que serão unicelulares. Mas unicelular e procarionte são as bactérias, ok? Então, eu tenho aqui, e também assim nas bactérias, tá? Eu também tenho aqui
alguns tipos de organelas que estão presentes nessa célula, tá? O material de apoio você vai ter detalhe e funções aí dessas substâncias que preenchem essa célula, ok? Então não deixe de acessar o material de apoio aí. E também os exercícios que vão te ajudar a fixar o conteúdo. Olha só, eu tenho ali algumas estruturas. Vou começar ali pelo flagelo, que é uma estrutura de locomoção dessa célula. Eu também tenho um envoltório aí chamado de cápsula. Essa cápsula vai segurar o que nós chamamos de fímbrias. E uma dessas fímbrias ela é especializada para a reprodução chamada de pílulos ou pile, ok? Depois dessa camada aí de cápsula, eu tenho a parede celular, ok? Depois da parede celular, eu chego na membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é a terceira camada: cápsula, parede celular e membrana plasmática, ok? Passando pela membrana plasmática, eu caio no citoplasma dessa célula. Caindo no citoplasma dessa célula, eu vou encontrar material genético, aí o DNA, ok? Todo disperso, então posso chamar de nucleóide, e eu tenho ali ribossomos. Então, se eu tenho ribossomos, eu também vou apresentar aí a característica de produzir RNA, porque a função dos ribossomos é ajudar no processo de formação da proteína. Então, a gente viu basicamente aí cada elemento que pode ser formado basicamente uma célula procarionte. Vamos seguir? Então, vamos. Já a célula eucarionte animal, ela é de formato arredondado e apresenta apenas uma camada. E essa camada é chamada de membrana plasmática. Tá, vou destacar aqui para vocês o que tem em uma e não tem na outra. A membrana plasmática é uma característica de todas as células. Então, todas as células, tanto procarionte como eucarionte, que é dividida em animal e vegetal, apresenta membrana plasmática. Então, tá. Se a célula eucarionte aí é dividida em animal e vegetal, qual é a diferença entre a célula vegetal e animal? Vamos destacar? Primeiro, eu tenho aqui a comparação para vocês analisarem. O que eu tenho? Citoplasma, vacúolo, retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático agranuloso, ribossomos, membrana plasmática, que nós acabamos de falar, mitocôndria, complexo de Golgi, nucleolo, núcleo, que é a parte vermelha ali, centríolos e lisossomos. Essas são as organelas básicas que podem estar aí sendo analisadas ao observar uma célula eucarionte animal. Já analisando a eucarionte vegetal, eu vou ter aqui a primeira diferença, o formato dela. Mas vamos analisar as organelas: ribossomos, nucleolo, núcleo, retículo endoplasmático agranular, retículo endoplasmático granuloso, citoplasma, cloroplasto, complexo de Golgi, mitocôndria, vacúolo, membrana plasmática e parede celular. Agora eu peço para você analisar as duas células e ver qual é a diferença entre uma e outra. A primeira diferença está no formato, ok? A célula vegetal, ela tem o formato hexagonal ou quadrado. Já a célula animal tem o formato arredondado. Outra diferença está no núcleo. O núcleo da célula animal é bem maior do que o núcleo organoide da célula vegetal, porque carrega mais informação genética. Porém, o vacúolo da célula vegetal é muito maior que o vacúolo da célula animal, porque precisa armazenar mais líquido para a sobrevivência. Ok? Tá. Vamos lá, para facilitar isso, vamos colocar essas diferenças aqui para você em tela. Diferenças morfológicas, eu tenho lá, e as diferenças de organelas. O formato hexagonal é da célula vegetal e arredondado da célula animal. O tamanho do núcleo na célula vegetal é bem maior ou bem menor? Isso mesmo, na célula vegetal é bem menor, ok? Na célula animal é bem maior porque carrega maior característica do DNA, ok? Maior atividade do seu material genético. O vacúolo na vegetal, aí sim, ele é muito maior, porque eu preciso armazenar mais água para sobrevivência aí. Pelo processo de fotossíntese, a necessidade de água aí em primeiro lugar, entre os componentes aí inorgânicos. Já em organelas,
para que fique gravado na sua mente. As organelas que estão presentes em uma e não está na outra. A parede celular e o cloroplasto é uma organela de estrutura eucarionte vegetal. Lisossomos e centríolos, lógico, falando aqui das gimnospermas e angiospermas, que vão ser nas plantas maiores, não vão apresentar centríolo, ok? Então eu tenho ali lisossomos e centríolos. Lisossomos é uma organela exclusiva da célula animal e o centríolo também, ok? Nesse caso aqui a gente viu as diferenças entre a célula eucarionte animal e eucarionte vegetal. Vamos exercitar, galera? Então vamos lá. Vamos para o exercício. Seguinte, Enem, analise atentamente as afirmações abaixo e marque aquela que indica corretamente a característica de uma célula procarionte. Vamos lá, pensa comigo. Letra A. A célula procarionte apresenta carioteca? B. A ausência de envoltório nuclear é uma característica marcante das células procariontes. C. As células procariontes não há organelas como retículo endoplasmático, mitocôndria e ribossomos? Detalhe, ribossomos ela tem sim. D. A célula procarionte é rica em mitocôndrias? Não. E. O DNA na célula procarionte está localizado no nucleolo? Então, a resposta correta seria aí a ausência da membrana que envolve o núcleo, ou chamado de carioteca. Olha só, a letra E ali, o DNA da célula procarionte não está no nucleolo. Então, como assim, professor? Ele é chamado de nucleóide e não nucleolo. Nucleolo fica dentro do núcleo, ok? Beleza. Vamos para a próxima. Todas as estruturas abaixo são observadas nas células procariontes, exceto ribossomos? Ok. Citoplasma? Ok. DNA? Ok. Mitocôndrias? Volta para o bailão para desespero do seu ex. Já era. Essa é a alternativa errada. Beleza, galera? Então, você acabou de ver aí as estruturas que envolvem as células eucariontes e procariontes. Beleza? Mais uma vez eu vou pedir para você ajudar o nosso canal. Se inscreva no canal. Aperte o sininho aí para receber mais aulas e notificações quando elas chegarem, ok? Já deixa o like para que mais pessoas consigam assistir essa aula. E se gostou, escreva aí um comentário para dar mais gás e ânimo para a gente aí, beleza? Professor André, mando um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu, galera. Beijo.